da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto nos sentamos, vamos cantando o refrão do Salmo. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Mais uma vez, ide. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. Você viu como são lindos os dois trechos da Sagrada Escritura, tanto a primeira leitura como o Evangelho, né? Nem dá como escolher, os dois são importantíssimos, por isso a gente é obrigado a tomar um pouco de cada um deles, e eu começo justamente pelo Evangelho, naturalmente. Jesus começa assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue para a vida do mundo. Ele já começou a falar com clareza. E o pão que eu darei é a minha carne. Não se trata de pão. O pão, portanto, o alimento que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Daí começou uma enorme discussão entre os judeus, e a pergunta deles era esta: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Sabe, meus irmãos, que essa discussão toda deles, com essa pergunta, nos ajuda muito, porque os judeus entenderam ao pé da letra, entenderam que era comer a carne mesmo, era beber mesmo o sangue. Interessante, o judeu é muito concreto em todas as coisas que ele fala e que ele faz. Então eles entenderam ao pé da letra. Claro que ao pé da letra de comer a carne, de beber o sangue, era uma coisa esquisita demais. Como é possível isso? Isso então nos ajuda para percebermos como Jesus falou não em símbolo, e como os judeus entenderam não em símbolo, mas entenderam verdadeiramente, concretamente. Nós dizemos na nosso brasileirês, né? No duro.
no duro. Era a carne de Jesus, era o sangue de Jesus. O que eles não eram capazes de entender ainda, nem os apóstolos, nem os discípulos, é que se tratava do corpo e do sangue glorioso de Jesus. Ele ainda precisava passar pela morte, ele precisava ainda ressuscitar, ter um corpo glorioso. E justamente o que nós recebemos na comunhão é o corpo glorioso, é o sangue glorioso. E portanto a alma, a divindade de Jesus, é Jesus inteiro, é a pessoa de Jesus, mas com o seu corpo glorioso, como eu disse ontem, esse corpo que nós também teremos quando formos ressuscitados ou transformados na vinda de Jesus. Quando Jesus vier, os que estivermos vivos, nem precisaremos morrer, seremos transformados, explica a carta de São Paulo aos Coríntios, transformados num abrir e fechar de olhos, tendo um corpo glorioso ressuscitado como o de Jesus. E aqueles que morreram, e aqueles entre nós que estivermos morrido já e sepultados, como o pai do Padre Zé Augusto, não precisa se preocupar. Como disse o Padre Zé Augusto também, ele e a família dele não se preocupou, claro, sentiu a morte, mas ele e a família dele sabe que se o Ademaro, na vinda do Senhor, estará ressuscitando. E tanto quanto o Padre Zé Augusto, o irmão dele, a mãe dele, os parentes dele, e nós todos queremos isso, esperamos por isso, estaremos ressuscitando ou sendo transformados. Seu pai também estará sendo ressuscitado com um corpo glorioso igual ao corpo ressuscitado de Jesus, e todos nós, o meu pai, você pode dizer o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, a minha filha que já morreu, mas eu também, vivo ou já sepultado, estarei ressuscitando junto com os que foram transformados, e todos nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. E aí está o fato mais glorioso de toda a história humana, é desse corpo glorioso que Jesus estava fazendo. Os judeus acabaram nos prestando um serviço, porque eles entenderam que era realmente corpo, sangue de que Jesus estava falando. Mas é interessante como Jesus sempre fazia, e eu explicava isso ontem. Quando alguém não acreditava, ele não voltava atrás, porque esse era o momento de Jesus pegar e explicar: não, gente, vem cá, vamos devagar, eu não estou falando de comer a carne, beber o sangue, não se trata da minha carne e do meu sangue, se trata de um símbolo. Ele não fez isso, pelo contrário, ele deu um passo a mais. Em verdade, eu vos digo, isso era um sinal de juramento entre eles, assim como se jura colocando a mão sobre a Bíblia. Essa expressão, em verdade, eu vos digo, equivale a um juramento. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, que era ele, Jesus, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, como acabamos de falar. Essa é a nossa esperança. Pois, e aí vem, e por que o Senhor nos ressuscitará no último dia? Pois, e esse pois é que faz a ligação, equivale a um porquê, porque minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Eu conheço um padre que costuma dizer: verdadeiro quer dizer verdadeiro, e verdadeira quer dizer verdadeira. Verdadeiro corpo quer dizer verdadeiro corpo, e não um símbolo. Verdadeira carne quer dizer verdadeira carne,
e não um símbolo. Está aí toda a verdade. Meus irmãos, é simples. Como explicar isto? É um mistério? Sim, é um mistério. Somente que, uma vez que se trata do corpo glorioso de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus, isso é possível. Isso é possível. Assim como Ele criou todas as coisas, porque Ele não pode, na celebração da Eucaristia, como foi na última ceia, Ele possuir aquele pão, Ele possuir aquele vinho. O que acontece é que Ele, Jesus, porque Ele continua vivo, Ele está no meio de nós, está ou não está? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Só que naquele momento Ele se faz representar pelo sacerdote. E que honra para nós, e que responsabilidade para cada um de nós. Ele se faz representar por nós, e nós é que acabamos fazendo todos os gestos e dizendo as palavras de Jesus na última ceia. Mas na verdade, quem está fazendo isso é Jesus. Nós somos apenas os representantes. Ele pode possuir aquele pão, possuir aquele vinho, e fazer dele seu corpo e seu sangue, transformar. A igreja chama isso de transubstanciação, porque a substância muda, mas as propriedades do pão e do vinho continuam. Veja as propriedades. O que é próprio daquele pão, o que é próprio daquele vinho. Até do vinho fica mais fácil de explicar. A cor do vinho, porque há vinhos mais claros, mais escuros. Há vinhos mais ácidos, menos ácidos, mais doces, menos doces, etc, etc, etc. As propriedades continuam. O gosto do vinho continua. Mas na verdade, Jesus assumiu, Jesus possuiu aquela substância do pão, possuiu a substância do vinho, para que Ele estivesse ali com o seu corpo glorioso. Sobraram apenas as propriedades do pão e do vinho. E por que nós não vemos Jesus aí? Eu explicava ontem e reexplico hoje, porque ainda não temos um corpo ressuscitado, um corpo glorioso. Só um corpo glorioso é capaz de ver outro corpo glorioso ressuscitado. Quando nós ressuscitarmos e tivermos esse corpo glorioso, nós poderemos ver tudo. Por enquanto, ainda não conseguimos. Só que um dia isto acontecerá. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E meus irmãos, isso é o mais precioso. Você comunga na missa da manhã, você comunga na missa vespertina, e como aqui na Canção Nova, nós, por causa dos nossos trabalhos, temos diversas missas, né? Já houve uma às 6h30, está vendo esta, ao meio-dia há uma missa, às 5h30 da tarde a outra missa, com frequência nós temos missa à noite. Você comunga naquela missa, mas Jesus permanece com você. Você vai comungar hoje, agora nessa missa. Jesus vai permanecer com você durante todo esse dia, e permanecerá com você, permanecerá com você. E você comunga hoje, você comunga amanhã, você comunga depois, ou então, se você não pode, você comunga uma semana, outra semana, porque você deve ir à missa todos os domingos, e suponho que você vá, claro. Jesus vai permanecendo, como que sedimentando, como se você fosse colocando terra, aquilo vai sedimentando,
e como a terra vai também se endurecendo, o corpo e o sangue de Jesus vão de tal maneira, tomando conta, possuindo o nosso corpo, que deixa eu dizer assim, vai ser moleza nós sermos ressuscitados quando o Senhor estiver vindo. É como um imã que se atrai. O Senhor, com seu corpo glorioso, que nós recebemos e que permanece em nós, né? O Senhor estará vindo com o corpo glorioso dele, nós aqui, com o nosso próprio pobre corpo, mas possuído por Jesus, porque ele foi permanecendo, vai ser atraído, até eu diria, será uma atração mútua, porque ele permanece em mim e ele está no céu, ele estará vindo e eu já estarei sendo arrebatado. Ele é muito mais forte, né? Ele é um imã muito mais forte, ele estará me arrebatando, e o que eu desejo é que ele arrebate você, e que você possa ir ao encontro do Senhor nos ares, como irá o seu Pai, como iremos nós. Essa é a grande alegria, e é por isso que nós, crendo nas palavras de Jesus, porque aí está a base, acreditamos em todo o restante. Eu digo com todo respeito aos meus irmãos evangélicos, até 1500 e pouco, antes de Lutero, e Zwílio e Calvino, etc., que fizeram a reforma protestante, a reforma, como os evangélicos dizem, a igreja inteira, a igreja oriental e a igreja ocidental, a igreja inteira acreditava plenamente do jeito que está aqui, 1500 e pouco. Portanto, meus irmãos, foi apenas com a reforma protestante é que os nossos irmãos evangélicos acabaram não acreditando na presença real de Jesus, mas tomando isso como um símbolo. Mas veja, será que esses 500 anos apenas é mais do que os 1500 anos que precederam, onde toda a igreja acreditava naquilo que está aqui com clareza? Eu volto a dizer, verdadeiro corpo quer dizer verdadeiro corpo, verdadeiro sangue quer dizer verdadeiro sangue. A lógica está aí. Eu tenho a certeza, a Eucaristia acabará nos unindo. A Eucaristia acabará nos unindo. Vai chegar o dia em que os nossos irmãos evangélicos, como muitos deles já fizeram e estão fazendo, e quantos deles que eram católicos e que foram para uma igreja evangélica, por 1000 razões, até por culpa nossa, sentem uma saudade imensa da Eucaristia. Até você, meu irmão, você, minha irmã, que está me vendo pela televisão agora, me ouvindo pelo rádio, eu me condoo com você, me condoo no melhor sentido da palavra, da saudade que você sente da Eucaristia. Por que você não volta? Jesus não vai te desprezar, não. Nem nós. Se houver algum católico bobo que vai talvez te rejeitar, mas ele é uma exceção. Não, a sua igreja, aquela da qual Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que és tu, Pedro, edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja verdadeira de Jesus, que ele disse, a minha igreja é a igreja da qual Pedro é a pedra. Verdade ou não é? Gente, e eu não sou capaz de ver como os nossos irmãos evangélicos foram cair em certos erros, eles que amam tanto, estudam tanto a Bíblia, e foram, desculpe, na conversa de uns primeiros, que revoltados contra a igreja, se separaram, e claro, buscaram argumentos para dizer que não era isto, mas era uma outra coisa. Está ou não está claro? Está claríssimo
Está claríssimo, tanto quem come a minha carne e bebe meu sangue, e a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, como tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. São coisas tão claras que eu não sei como é que eles foram, mas eu estou falando isso como irmão, assim como eu falo com meu irmão José Carlos, que é o irmão que eu tenho, assim como eu falo com as minhas irmãs, como a minha irmã Maria José, né? E às vezes a gente discute, e claro, a gente vê de um lado, o outro vê do outro, mas depois chegamos a um acordo, porque daí tu percebe que se eu for do outro lado, eu vejo da maneira que o outro está vendo. É isso que eu quero agora, estar dialogando com os meus irmãos evangélicos. Não estou te desprezando de maneira nenhuma, pelo contrário, o que vocês evangélicos conservaram da Bíblia e nos ensinam a respeito do amor da Bíblia, vocês têm Jesus palavra viva, e é isso que tem sustentado vocês e tem feito de vocês valorosos evangélicos. Eu sou obrigado a dizer, é assim que está na Escritura, que vocês tanto amam. E quero dizer aos meus irmãos que foram para uma igreja evangélica, mas agora estão com uma saudade imensa da Eucaristia. Volta, meu irmão, volta, minha irmã, porque a sua igreja está à sua espera. Volta, porque a sua igreja está à sua espera. Pelo tempo, isso, faz favor. Eu fiz questão de vir aqui porque em 87 eu saí da igreja católica e fui para uma igreja evangélica. E eu senti uma saudade tão grande da Eucaristia que eu retornei. E não só retornei, que eu me tornei sacerdote também. Louvado seja Deus. E eu nem tinha me lembrado, claro, sei do seu testemunho, nem havia me lembrado. Poderia falar a respeito do senhor, Padre Cleidimar, como falei a respeito do Padre José Augusto, mas foi tão bom o senhor ter vindo aqui. Faz o seu apelo também para os seus irmãos evangélicos. Se está sentindo saudade, volta para a igreja, volta para essa igreja que é a igreja de Cristo, como o Padre também acabou de dizer. Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, não é contra outra igreja. Então é uma promessa do Senhor que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Se sente saudade, volta para a igreja. Quem sabe até tem gente que está querendo ser padre lá. Quem sabe tem gente que está com saudade dessa Eucaristia e está lá morrendo, está com aquele vazio, como eu sentia também naquele tempo, né? Hoje vai sair música. Hoje eu, graças a Deus, na minha volta, eu me sinto totalmente preenchido com a Eucaristia, graças a Deus, fisicamente e espiritualmente. Fisicamente e espiritualmente. Obrigado. Mais uma vez, não preciso dizer mais nada. Pena que não deu para comentar a primeira leitura, mas vocês vão tirar todas as conclusões da beleza da conversão de Saulo, né? Como nós queremos, não é conversão. Nós temos o mesmo Jesus, temos o mesmo batismo, temos muitas coisas em comum. O que nos une é muito mais do que aquilo que nos separa. Nem se trata de conversão. Volte depressa para a sua igreja, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.